Em um certo dia, em um certo lugar, à beira do velho Chico, um peixinho dourado há de morar. Estava escrito nas estrelas que um dia ele iria brilhar. E brilhando este peixinho, iria iluminando os caminhos por onde os outros deveriam nadar. Eu também passei por experiência de sair do corpo e me ver também. E eu me vendo, eu via o lugar que eu estava. Do alto, eu via o lugar que eu estava, que era um lugar bem colorido. E teve outro também, que foi assim, como um túnel, e a natureza, que é o lugar que eu gosto demais. Assim, foi algo bem verde que apareceu, um lugar muito verde, muito bonito, que eu visualizei, mas eu também não pude entrar nesse lugar. Eu só Você mora onde? eu estou atualmente em Itaporanga da Ajuda, É uma cidade? sim. Porém, eu não sou daqui. Tem um ano e poucos meses que eu estou por aqui. Eu sou ribeirinha. Sou de Beirinha de Rio, do Rio São Francisco. Ah, é? Qual a cidade ali que você nasceu? Eu sou de Neópolis, que já é divisa com Alagoas. É Sergipe e Alagoas. A Sei, divisão é sei. pelo Rio São Francisco. E você faz o que hoje por aí? Atualmente eu estou em casa e estou estudando. Então, eu quero lhe agradecer por você estar aí compartilhando as suas experiências com a gente. Gostaria então que você contasse, né, relatasse aí para a gente as experiências e depois que você relatar, a gente conversa um pouco sobre elas. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Assim, como eu falei, né, antes de estar falando aqui, eu já tinha comentado que foram dois momentos que aconteceu comigo. E eu sempre passando, assim, momentos com depressão. Num momento, assim, que eu me sentia muito, assim, angustiada. Assim, sem, sem encontrar um sentido para a minha vida. Antes desses momentos, depois eu analisando, que assim, aconteceu uns fatos que eu perguntava assim, que eu perdi, meu pai faleceu. Não, primeiro foi meu irmão. E o irmão meu faleceu, antes dele falecer, aí eu tive assim um sonho como se fosse um aviso que alguém ia morrer da família. Eu presenciei esse momento. Aí, presenciando esse momento, quando foi eu não sei se 2 dias, poucos dias, aí aconteceu. Eu acordei de madrugada, com a família ligando e me falando. E no momento que eu que aconteceu isso, esse sonho que foi muito real, eu acordei com o meu coração palpitando muito, e foi aquela coisa assim, bem brusca. Quando eu acordei, foi muito impactante, quando eu saí daquele momento que eu estava, e quando eu acordei. E aí, né, isso também me fragilizou muito, e eu sou muito sensível, eu tenho uma sensibilidade também assim muito, muito forte, a flor da pele. Também eu perdi meu pai, assim, ele faleceu, né? E quando ele faleceu também, e depois quando ele faleceu,
eu fiquei também mais sensível ainda. Eu não fui criada com ele. Então, quando ele faleceu, eu fiquei também muito sensível. E assim, meu irmão também, depois que ele faleceu, com o tempo tudo, eu cheguei novamente a sonhar com ele, como se fosse encontrando ele. E com meu pai também a mesma coisa. Eu tive esses momentos. E nesses momentos, depois do meu pai, aí foi quando veio o primeiro momento, eu estava estudando, eu estudando, e aí, de madrugada, algo me acordava, era algo assim, não era, eu dizia assim, eu que quero acordar, eu vou acordar, ou eu estou acordada, não era assim, era algo que me impulsionava a acordar, eu acordava, era um acordar e dormindo ao mesmo tempo. Eu não estava totalmente acordada. Aí começava, ia para o sofá, ia para a sala, saía do quarto, ia para a sala e começava a escrever. E eu escrevia, e isso foi mais de um dia. Eu levantando sempre de madrugada e escrevendo. E depois que eu escrevi, aí que eu fui ler e comecei a ler para outras pessoas onde eu estudava. Aí foi que eu fui percebendo que o que eu estava escrevendo era um pouco de minha história, das coisas que eu passei, e eu escrevia de uma maneira tudo rimando, sempre algo que encaixando uma na outra, da maneira que o que eu escrevi. E teve coisas que eu escrevi que depois que eu li, foi que eu disse, eu escrevi, só que aí eu escrevi bastante e já dava para fazer o primeiro livro. Só que eu tive uma recaída, novamente depressão, precisava passar também, me liberar de umas coisas que aconteceram comigo, eu precisava, eu me culpava muito de algumas coisas, então eu precisava me entender, me perdoar quem me feriu, e depois que aconteceu esse processo, antes disso, o que aconteceu foi que eu estava ainda insegura. Aí peguei esse livro e deixei para lá, não liguei mais o que eu tinha escrito, porque eu estava nesse processo ainda de me aceitar, de me amar mais, de me autovalorizar. E aí eu deixei esse primeiro livro de lado. Apareceram pessoas para me ajudar, onde eu estava estudando, os professores mesmo me apoiando. Só que quando a depressão veio novamente, eu não tinha mais forças para pegar e continuar e publicar esse livro, esses poemas que vieram para mim, que eu escrevi, né? Aí passou um tempo, eu deixei para lá, eu não liguei mais para isso. Passou um tempo. Aí veio a segunda vez. E essa segunda vez veio novamente de madrugada. Era mais ou menos umas 3 horas, só que veio mais forte. 3 horas da madrugada, sempre mais ou menos nesse horário. E era mais forte e sempre uma força, algo assim que vinha e me levantava, como se dissesse assim, é agora. Eu mesmo não escutava nada, eu só
vinha algo e eu sentia, assim, é agora, levante. E outra coisa, me impulsionava a sempre deixar um caderno e uma caneta do lado do sofá, onde eu iria ficar para escrever. Era para eu deixar, já tinha algo em mim que para deixar um caderno e uma caneta, porque na hora que vinha para eu escrever, tinha que estar do lado já para eu ir escrevendo. E aí eu ia escrevendo, e coisas que nesse início, eu não estava em total consciência de mim, não, porque teve coisas que eu escrevi novamente, mas dessa vez mais forte, que era, depois eu dizia, eu escrevi isso nesses primeiros momentos. Foi dessa forma. Depois que foi assim, e também eu tive acesso a umas coisas de vídeo mesmo no YouTube, que foram amenizando mais uma dor que eu tinha em mim, uma dor no meu peito de coisas que eu tinha passado. E aí, com esses vídeos, eu olhando, aí foi amenizando mais também. E foi assim, como se eu passei pelo processo, estava passando pelo processo de aprendizagem, de me amar mais, me perdoar mais, como eu falei também. E nesse processo, foi como se eu tivesse em conexão, eu me abri para o mundo, para o universo, nesse processo de me amar mais, de saber o que é o amor, qual a importância do amor e do perdão. E aí veio essa abertura que eu também aprendi assim um pouco a fazer meditação, a relaxar mais meu corpo e minha mente. Nesse relaxar que era mais pela madrugada no início, vinham coisas assim, vinham os poemas também, frases para mim, frases que vinham, e nesse vim essas coisas que eu escrevi, que depois agora vem natural, só eu relaxar um pouquinho, gosto muito de estar em contato com a natureza, que isso me dá me dá muita força, energia. A minha energia fica mais forte quando eu estou também junto com a natureza. E veio até também, nesse processo todo, veio uma data. Aí, e eu fiquei matutando com essa data, que a data foi 2220. Nessa abertura que veio para mim, veio essa data junto. E aí eu fui passando isso também, foi mais de um dia, e eu achando assim esquisito, estranho, e fiquei assim meio sem querer falar com os outros, porque com receio, né, que a gente fica de chegar para alguém e falar e você tá achada como tá doida, tá maluca. Mas depois assistindo os vídeos. E outra coisa, quando aconteceu esse processo, esse segundo momento, aí foram aparecendo pessoas para mim, para me esclarecer o que tinha acontecido comigo. Uma delas eu fui à minha terra natal, Neópolis, e lá também tem artistas, outros artistas, e eu tive que sair para conhecer. Apesar que eu não vivi muito lá, mas o tempo que eu ia não tinha conhecido, mas foram aparecendo uns artistas para mim, que foi não, dois que apareceram lá, que eu tive tempo, né, o tempo que eu passei por lá, que foi me esclarecendo, e um era voltado para o espiritismo e foi me falando umas coisas, esclarecendo, você está passando por esse processo,
Aí foi que eu fiquei mais um pouquinho assim aliviada, porque eu não entendia direito. E também eu comecei a ler umas coisas sobre o espiritismo que estava batendo com o que estava acontecendo comigo também. O que aconteceu e o que estava acontecendo. E depois fui levada mais outro artista também, que foi me falando. E esse artista, que é o primeiro que eu conheci, ele é artista e ele é escultor, e também poeta. E depois ele me esclareceu, me deu um livro também para eu ler mais, para eu ficar mais inteirada da situação. E aí, quando eu cheguei para ele, também já tinha escrito, né? Já tinha escrito as coisas, e depois, cada vez mais, eu fui escrevendo. E assim, sem precisar mais passar, sem precisar mais ser de madrugada, a qualquer hora assim que eu me concentrar, ficar tranquila, eu consigo criar um poema. E assim, a maioria é experiência de vida minha, o que eu passei. E outros é que vem mesmo. Assim, vem inspiração e eu escrevo. E eu sempre fui assim muito tranquila, sabe? Eu sempre fui muito tranquila, muito na minha, sempre bem tranquila mesmo. Depois dessas experiências foi que eu dei uma mudada. Eu dei uma mudada. Eu sorrio mais, eu tenho mais energia, eu tenho mais amor por mim mesma, porque eu tive que aprender a me amar também, porque as situações que eu passei foram muito difíceis para mim, traumáticas. E eu tive que passar por esse processo todo de amar a mim mesma, me dar muito amor, porque eu dava muito amor ao outro e esquecia da pessoa mais preciosa que sou eu. Eu tive que aprender isso. Tive que aprender isso. E agora que eu já sei essa preciosidade que cada um de nós somos e tenho consciência disso, então por isso que hoje eu sorrio mais, eu entendo mais o outro, entendeu? Não, me mudou, essa experiência toda me mudou profundamente. Foi algo muito profundo. Uhum. E é mais ou menos isso. E eu tô assim, tô agora com um professor que está me ajudando a dar uma organizada nos poemas para publicar. E assim, eu tenho 45 anos, e passei por essas situações de depressão, mas assim, trabalhei, mas era um trabalho assim, que eu mesmo vendia algumas coisas enquanto ia estudando, mas sempre quando vinha esses picos de depressão muito forte, aí eu ficava, me abalava. Mas assim, eu tenho 45 anos, mas o que fica forte em mim é que nunca é tarde. A mensagem que eu quero deixar assim é que nunca é tarde para recomeçar. Porque esse recomeço é que é gostoso na vida, é que dá sentido à vida. A gente nunca desistir dos sonhos, jamais desistir, e sempre. Porque a gente tem essa força dentro da gente, não é uma força, algo a mais que a gente não sabe, que a gente ainda não conhece. E quando a gente passa a se conhecer, se autoconhecer, muda tudo. Muda. Porque me mudou. E outra coisa, eu que me mudei, né? Eu que quis e disse, não, eu consigo. Eu posso, eu consigo e eu vou. Uhum.
Quer dizer que, pelo que você está dizendo, você não teve uma ajuda assim, profissional, de psicólogo ou médico, que pudesse lhe ajudar nesse processo, não, né? Assim, eu sempre, eu tive alguns, mas não foi assim, algo rápido, entendeu? Não Uhum. foi algo mais profundo para Sim. que me ajudasse mesmo, porque na época que eu moro distante de minha família, e aí É. quando eu tinha esses picos, não tinha, assim, alguém por perto para me dar um apoio maior. Eu acabava ficando só, sabe? Tinha meus filhos, só que eles estudavam o dia todo, chegavam em casa à noite, aí não prestava tanto atenção, né? Jovem, entendeu? Morava só eu e meus filhos, né? Você Só tem eu e quantos meus filhos? filhos. Então, tenho três, duas moças e um rapaz. Tudo grande já, Hoje, né? um rapaz. É, E parece assim que esse processo, né, de cura que você passou, parece que brotou de dentro de você, né? Essa força, essa orientação, nasceu de dentro. sim, algo muito profundo, algo que eu acho não, que as coisas que eu vivi, que eu vivenciei, que por inexperiência eu deixei me atingir, Hum. eu acabei me sufocando, né? Sufocando o meu lado mais belo, mais eu mesma acabei sufocando esse lado, né? Isso que eu tenho dentro de mim mesma. O interessante é que para começar a ser liberado isso em mim, eu precisei estar dessa forma, meio que dormindo, meio que acordado, passar por esses dois processos, assim, Uhum. muito, né? Não sei explicar direito, mas Uhum. Não, mas a gente percebe, né, que a ideia de que você tem que se desligar um pouco da sua mente para poder brotar o seu eu verdadeiro, né? Tá bem claro aí, né? Porque se você durante o dia não parava, não tinha essa serenidade que você tem hoje de parar durante o dia, fazer uma meditação, né? Se aproximar da natureza. E então isso tinha que acontecer numa hora de relaxamento de noite, né? Enquanto você estava dormindo. Agora, isso mostra que existem outras dimensões, né, que interagem com a gente. A gente pode chamar isso de muitas coisas, mas pode ser você mesma, né? Você mesma. É isso que é interessante que a gente vê nesses relatos e a gente vai descobrindo que a gente não é só essa pessoa que está aqui acordada, que tem o nome, né, Maria Paula, que vive na cidade que você mora. Parece que você existe em outras dimensões também. E de repente esse outro eu seu, né, ele vem e lhe ajuda você aí nessa caminhada no plano físico, né? E lhe resgata, né? é Interessante muito isso. assim, muito para mim foi muito forte. Foi algo que me libertou de algo que eu mesmo me prendi. É mais ou menos isso. É Ou eu verdade. me libertando, eu me libertando, né? Eu me libertando das angústias que eu mesmo guardei. É. É como uma pessoa É que algo vai assim. colocando, vai trazendo coisas ruins para dentro de casa, né? Bagulho, sujeira, lixo, e um dia lá você mesmo percebe que aquilo tem que sair, né? Que tem que tirar, não pode ficar aquilo dentro de você, e você desperta para uma outra coisa que estava escondida, que é o seu próprio valor, né? O valor como que você tem como pessoa, como ser humano, como ser divino, né? Que você é.
justamente que é muito interessante por causa do processo que foi, primeiro no processo de, parece que algo veio me deixou meio dormente, meio que para poder liberar isso, essas coisas. Não foi algo assim que eu no meu cotidiano eu fui lá e agora depois que aconteceu esse processo foi que eu me sinto mais, eu me sinto livre. Uhum. Eu me sinto livre, eu mesmo, eu também coloco nos meus poemas que eu mesma me libertei, eu mesma me dei essa Pronto. liberdade, porque é a gente mesmo que se dá, né? Não é o outro, é a gente mesmo. O outro às vezes ajuda você a se encontrar, digamos, um terapeuta, né, um psicólogo, ele ajuda Sim, você sim, a sim. encontrar esse eu que está aí dentro, mas o seu brotou, né? E brotou numa Sim, situação mais difícil, digamos. Você foi, chegou a ter foi. depressão profunda, né? A ter Sim, angústia, sim. a sofrer bastante para poder dali brotar essa energia. É Sim, interessante isso. sim. E eu me perguntava, eu me questionava muito assim, eu falava assim, por que eu estou passando por isso se eu nunca desejei nada de ruim para ninguém? E por que me fizeram tantas coisas ruins para me machucar, se eu nunca quis machucar ninguém? Nunca desejei o mal de ninguém, nem machucar ninguém, porque está acontecendo isso comigo. Eu sempre ficava com isso, e isso me, me pressionava, né? De uma certa forma, me pressionava, porque eu É. me questionava dessa forma, Uhum. me Isso pressionava. Só desafiava, que né? aí Desafiava você. isso me desafiava. Aí, a partir desse segundo momento mesmo, eu disse: não, o que importa é o que eu fiz, é minha consciência, o que o outro faz é ele que tem que arcar, não sou eu, não. Eu devo Tá sorrir certo. porque eu. E outra, foi me mostrado, fui relembrando das coisas que boas, só de coisas boas que eu fiz, de fui relembrando e isso foi me fortalecendo cada vez mais. E me Uhum. mostrando, eu mesmo mostrando, olha a pessoa que você é, olha, eu sei que você é forte, é guerreira, olha o que você já enfrentou, olha o que você já passou. E isso tudo foi Uhum. me dando, me enchendo de alegria, de esperança, de Autoestima, vida. né? Querer, Autoestima. sim, sim, querer cada vez mais viver. Viver, vivenciar e experimentar. Eu frequentei uma universidade, a Universidade Federal daqui de Sergipe, no curso de museologia na UFES, né? Museologia, que é o estudo das culturas, e também foi onde eu tive uma abertura assim de mente, eu falo também em um dos meus poemas que eu tive que eu sou uma construção, cada um é uma construção que tem que se desconstruir. Então, eu tive que passar por esse processo de me desconstruir para me reconstruir novamente. E Uhum. ficar. Porque a gente adquire, né, dos pais, de pessoas também que a gente convive, os preconceitos, né, os paradigmas que a gente tem que quebrar. E eu também Uhum. passei por isso tudo. Uma delas É. foi assumir, porque meu pai tem do lado afro-negro e minha mãe indígena. E eu sou esses dois também, né, que a gente é mistura. E desses dois lados eu quis assumir também o meu lado afro, deixar meu cabelo natural. E eu deixando mais natural, eu me sinto mais livre também. É algo que me deixa livre. Uhum.
que me deixa sorrindo mais também. É isso aí. É muito bonito esse fenômeno, que você se reconstruir, né? Porque realmente, quando a gente é Sim. criança, adolescente, o mundo vai moldando a gente da maneira dele, né? Os pais vão impondo Sim. coisas, a escola vai impondo coisas, a sociedade, de repente você fica sufocada, né? O seu eu, sua verdade, Uhum. fica sufocada pela Sim. verdade dos outros que impõem sobre você certos conceitos, né? Que viram preconceitos depois, né? Uhum. E aí Sim. você fica E, sufocada, seu eu. não, nesse processo também de assumir o meu lado, o meu cabelo afro e natural, porque a gente vê assim, hoje mas não tem tanto, mas ainda tem preconceito, né? Uhum. Só que eu vivenciei esses momentos de, de passar e chacoteada, porque a sociedade, o que impõe é o cabelo que tem que ser esticado a todo custo, né? Tem que ser liso, né? Com química e liso e bom, porque o cabelo afro é feio, né? Do negro é feio. Segundo, né, O o liso é o conceito. quito. E eu, e eu, É, e eu também quis passar por isso para sentir, eu senti na pele. Mas só que eu passei, eu vivenciei, experimentei e olhava para quem não entendia ainda, porque eu já entendia, aí olhava e passava e sorria e passava. uhum. Era isso que eu fazia. E foi muito gostoso esse processo de liberdade, porque para mim é liberdade também. Foi mais um processo de liberdade, de me libertar também. Uhum. Que bom, né? Que você aí aos 45 anos, ainda jovem, né? Chegou nesse É. patamar e agora vai poder aproveitar a vida ainda pela frente, muita coisa, né? Com essa liberdade, com essa autonomia, Sim, assumindo sua própria identidade, né? Isso é legal demais. sim. Uhum. É isso Agora, mesmo. voltando um pouco para suas experiências, né? Aquela de você acordar e escrever. Isso já tinha Uhum. acontecido antes com você? Alguma coisa parecida, de uma intervenção assim? Não? Não, nunca, nunca nada igual. Não. Uhum. A primeira eu acho que eu tinha uns 34 anos. Foi a primeira, o primeiro quando eu comecei a escrever, que eu não publiquei, mas e depois eu com uns 40, acho que com uns 42 por aí. Aí foi a segunda experiência. Eu nunca tinha passado por nada dessa forma. Uhum. E nem escrito nada dessa forma. Eu já dei aula também, quando eu era mais nova. Eu dei aula, mas eu não segui em frente. Teve um Uhum. período que eu me dediquei para ser mãe mesmo. Você disse que escrevia poesias, né? Você já tinha alguma noção de como se fazer uma poesia antes de fazer essas? Não, é tanto que eu escrevi, eu ia lendo, o pessoal era que me dizia o que eu estava fazendo. Isso aí, olha o que, é que ela está fazendo. Porque eu escrevia de um jeito que eu não me importava, eu só estava escrevendo. E sempre assim, sempre encaixando o que eu vou falando. E tem uma muito em especial também, que é eu me colocando como peixinho dourado, porque como eu sou filha do velho Chico, que eu falo, né? Sou de Uhum. Beirinha de Rio, sou filha de pescador. Uhum. Aí eu me apresento assim, eu, que sou filha do velho Chico. Aí Uhum. esse poema peixe, eu intitulei de Peixinho Dourado. Aí eu vou falando Uhum. assim, eu vou contando um pouquinho da minha história nele. E começa assim:
em um certo dia, em um certo lugar, à beira do velho Chico, um peixinho dourado há de morar. Estava escrito nas estrelas que um dia ele iria brilhar. E brilhando este peixinho, iria iluminando os caminhos por onde os outros deveriam nadar. Aí eu vou relatando mais e termino de uma forma bem bonita, agradecendo a minha mãe, ao meu pai, aos meus antepassados que fincaram a raiz na beirinha do velho Chico. Eu vou terminando de uma forma bem bonita, Poxa, bem lindo mesmo. emocionante. E também, assim, que eu criança, eu com 13 anos, eu tive que sair da casa dos meus pais para trabalhar como babá, que desde cedo eu tive que trabalhar. Eu tive que sair de lá, de Neópolis, eu fui para Recife, Pernambuco, para trabalhar como babá, eu com 13 anos, e eu sofri muito. Aí disso veio esse poema muito lindo. Veio essa Realmente, inspiração e ficou maravilhoso. Ficou realmente. maravilhoso. Ficou bonito mesmo. Fiquei curioso de conhecer esse seu livro. Aham. Porque ele parece muito, você escreve muito bem. Uma beleza, assim, uma simplicidade, Uhum. né, com elementos da natureza, peixinho, rio, água, né, Sim, iluminando o sim. caminho. Uhum. Muito bonito. Sim. E outra coisa também foi que é, eu, eu escrevi umas coisas também do meu irmão que faleceu e do meu pai. Eu também escrevi umas coisas Como assim? Como se deles. fosse Quando estava, eles né? falando, como se fosse ele falando uma Isso, psicografia. isso. Uhum. Sim, sim, eu escrevi. Eu escrevi do meu irmão e escrevi do meu pai também. Como se fosse eles falando. Sim. E você tinha consciência do que estava escrevendo? Você escutava, escrevia, ou você depois via o que tinha escrito? Era depois que eu lia que eu tinha mais assim, eu olhava, né? Mas eu começava a escrever, assim, era algo que me levava a escrever. Não era eu parar assim e pensar o que era que eu ia escrever, não. Era eu começava a escrever. Sei. É desse jeito. Sem pensar, né? Sem Sim, elaborar. sim, sim. Uhum. Sim, dessa forma, sem elaborar. Eu tenho uma que eu falo da natureza, né, da mãe natureza, e vieram assim, sem elaborar, sem Uhum. pessoas me perguntam, você fez curso? Foi que você fez? Não, eu não fiz nada, não. Eu não precisei fazer nada, Uhum. entendeu? Me Não diga uma precisei fazer coisa, e nada. você disse que estudou um pouco, teve também orientação de Foi. pessoas para explicar que fenômeno é esse. Como você explica isso hoje para a gente? O que foi que aconteceu com você para você desabrochar, né, nesse dom, né, de escrever assim? Como eu falei, eu precisei primeiro me eu estava sufocada, eu estava sufocando a mim mesma sem saber, sem perceber. Eu estava me auto-sufocando com as coisas, até mesmo porque eu não sabia lidar com as situações, eu não sabia. Uhum. Então eu estava me auto-sufocando porque eu não sabia. Uhum. Na minha mente eu não conseguia digerir as coisas, eu não sabia, eu só ficava naquilo, assim, porque isso, porque aquilo, eu não entendo por quê, e me auto-sufocando com isso. Hum. Me diga uma coisa, se você então. Aí a gente pode identificar vários eus, né, em você. Por exemplo, o seu corpo físico, né? Seu corpo físico, que pelo que você diz, não sofreu, não teve doenças físicas, né? Na Eu parte. tive, Ou teve? Teve também? eu tive,
Tive muito forte hérnia de disco. Aí passei por um tratamento muito tempo, tomando medicações. Fiquei de cadeira de rodas. Nossa. Passei por isso tudo. Outra coisa também que eu tive, que eu lembrei agora, que você falando aí do corpo, nesses momentos também que fluíram as coisas em mim, foram fluindo, eu também passei por experiência de sair do corpo e me ver também. E eu me vendo, eu via o lugar que eu estava. Do alto, eu via o lugar que eu estava, que era um lugar bem colorido. Eu gosto muito de lembrar, porque é um lugar como se fosse lugar com crianças. Eu cheguei a entrar, mas foi me mostrado. Um lugar bem colorido, com coisas assim para crianças, né? Aí foi esse momento, só que eu não entrei. E teve outro também, que foi assim, como um túnel, e a natureza, que é o lugar que eu gosto demais. Assim, foi algo bem verde que apareceu, um lugar muito verde, muito bonito, que eu visualizei, mas eu também não pude entrar nesse lugar, eu só visualizei. E depois eu não sei se eu acordava, porque foi de madrugada isso também. Aí também aconteceu isso, de eu estar... ir para visualizar isso, mas sem entrar. E teve outras coisas mais também, só que agora, assim, que a gente vai esquecendo algumas coisas, né? A gente não consegue lembrar totalmente de tudo. Esse artista de Neópolis, que ele é assim, ele é espírita também, ele estava me relatando que, assim, sobre psicografia, né, que por causa do jeito que eu não tinha também noção disso não, do jeito que eu comecei a escrever, aí ele, é muito... E assim, ele comentou também que com a certa idade é que algo em mim tinha que ser liberado. A partir dessa idade, de qualquer jeito, tinha que ser liberado. Aí foi mais ou menos isso assim que ele me explicou. E sobre essa força, né, que me levou a fazer isso. Que força é essa? Você acha que é o que essa força? Essa força para mim, foi por isso que o programa também me chamou muito a atenção pelo o título, né? Experiências luminosas. E para mim, foi uma experiência de luz, que só me levou a me auto-amar, a me autoconhecer, entendeu? Uma experiência de luz, né? Porque eu fiquei mais... eu sorrio mais, eu me entendo mais, eu me amo mais. Então, para mim foi uma força de luz que veio, ou essa luz também que cada um traz dentro de si, essa semente que foi liberada, que tinha que ser liberada. Porque, e também eu acho que também por causa do... eu já estava sentindo tanta dor, e eu tinha que já estava mais do que na hora de eu me dessufocar. E se eu não conseguisse, né? Eu não estava conseguindo fazer. E se eu não estava conseguindo fazer também isso sozinha, essa força maior, que até mesmo pode ter sido, como você falou também, eu mesma vim também, me dei essa ajuda, esse empurrão, também junto com... eu creio que também outras forças também junto me deram essa ajuda. Quer dizer que você se vê como em múltiplas dimensões, no caso, né? Vários corpos, né? Vários seus.
Sim. né? Tem um eu Uhum. superior seu que vem como uma energia, como uma luz iluminando esse seu ser atual, né? Encarnado. Uhum. Quer dizer, você não é E, só o que aparenta ser, você é muito mais, né, do que isso. uhum. E assim, eu sempre fui muito pacata e calada. Eu escutava, ouvia, mas tinha receio de falar, de me expressar. E a Uhum. partir disso aí também surgiu um poema que eu vou relatando, dizendo que a minha voz que tá abafada, que eu abafei, e cada vez que eu abafava, ela queimava dentro de mim, querendo da minha boca pular. A minha voz, porque a minha voz tem que ter vez, né? Tem que ser ouvida também. E aí Uhum. surgiu um poema por causa disso, que a minha voz também tem importância. Eu também preciso falar, ouvir e também falar, também da minha opinião. Eu digo que eu Você fui muito lembra desse calada, a poema? voz de todos eu lembro, que dá para ver, para me conhecer. Eu digo que os meus poemas, quando quem lê e quando eu já declamo alguns, as pessoas falam que eu digo que já é me conhecendo um pouco, Uhum. porque eu expresso tudo que estava preso, eu coloco para fora e é uma terapia para mim também. Acabou sendo uma terapia Uhum. que e um livro para outras pessoas também. Sim. Eu saio para caminhar, quando eu volto, eu me deixo livre e volto e crio um poema. Uhum. E ficam maravilhosos. Me coloco como passarinho, como falo assim da liberdade também, do amor, falo muito do amor, porque ficou muito forte em mim o amor. O que eu vivi é muito forte em mim, isso. O amor foi o que ficou. É assim. Sempre fui muito calada, a voz de todos eu escutava, a minha eu abafava, deixando fogo dentro de mim queimar. Me queimava, me consumia, ardia dentro de mim. Quando pouco eu falava, muitos não me ouviam, não me compreendia, não me ouvia, não me compreendia. Novamente meu peito ardia, minha voz calada me sufocava, querendo do meu peito pular. Quantas vezes eu aprendia, com receio da minha própria voz escutar. Hoje aprendi, adiante das injustiças, não mais me calar. Sempre que precisar, minha voz vai ecoar. Ela do meu peito pulará. Sempre que precisar. Vai ecoar aos quatro cantos do mundo, pois vive a me ensinar, a me guiar. Esta voz é a voz da liberdade, da justiça e da igualdade, do amor e da fraternidade que vive em meu peito a imperar. Essa é a voz que estava me sufocando e querendo pular para fora. Uma voz de um grito de liberdade mesmo. É lindo, né? É lindo. Realmente, sem liberdade, a gente não pode criar, a gente não pode ser a gente mesmo, né? E a Para que a gente sociedade quer possa. mais que a gente fique sufocado, Quer que né? você fique A comportadinha quer ali, mais obedecendo, né? Para isso. satisfazer os desejos dos outros. É. Isso. Tem essa outra aqui que é: vivo com a mãe natureza e com ela sempre vou estar. Natureza sempre dentro de mim, feito uma flor a desabrochar. Mãe natureza me acolhe e está a me despertar, me encantando e me envolvendo. Iremos juntos bailar. Neste lindo baile da vida,
sempre estamos a dançar. Mãe Natureza sempre está a trabalhar, a cuidar, a me amar. Natureza que é vida, e vida dentro e fora de mim está. Muito bem. É Lindo, outro lindo também. mesmo. Uhum. E tem um também que é muito forte também, porque quando eu falo, minha energia aumenta mais ainda cada vez que eu falo, porque tudo é energia, né? Então, quando É eu verdade. falo, e quem escuta também leva até pessoas a chorar, porque toca Uhum. profundo, né? Não é algo superficial. E para mim tem uma importância também muito grande, que é vida, viver, vencer. Não poderia ser diferente, pois vencedora já sou desde antes de nascer. Todas as dificuldades que passei só me fizeram enriquecer, amadurecer e a vida feliz viver. Vida que pulsa bastante, faz meu coração bater e romper todas as barreiras que a vida aparecer, pois isso só me faz crescer. Isso só deixa forte minhas raízes, que jamais irão morrer. Isso só me deixa firme e forte para um belo amanhecer. E com ele assim eu florescer. Florescendo, vou dar frutos e dele me fortalecer. Vou jogando minhas sementes no solo fértil da vida, para a vida em mim aflorar, o meu coração acalmar, o germe do amor em mim germinar, o ciclo da vida continuar. É o amor que para o universo eu estou a espalhar. Obrigado por me escutar. Muito bem. Olha, eu estou me sentindo muito honrado, muito feliz de ter você aqui e poder ser esse canal, né, que vai levar a tua voz aí para o mundo todo, porque esse nosso canal, apesar de pequeno, humilde, mas ele é assistido no mundo inteiro, né? Então, a tua voz está aí Uhum. ecoando no globo, levando essa energia maravilhosa que você tem. Olha, umas coisas Uhum. interessantes que eu percebi, algumas sincronias, né, nesse nosso encontro hoje. Primeiro que eu vou até colocar para as pessoas verem como no início do vídeo, quando a gente tentou gravar, você não estava aparecendo, só aparecia sua silhueta escura, né? Ninguém via sua Uhum. cor, ninguém via seu Sim. sorriso. Eu não sabia nem que cor tinha sua blusa, porque estava tudo escuro. Então você teve que trocar de aparelho, né? Você teve que trocar de aparelho para Uhum. poder iluminar a sua vida. Aí de repente Sim. apareceu Uhum. sua cor assim tão bonita, porque você tem uma cor bonita, né? Sua roupa, seu cabelo expressivo, como você disse, a sua natureza afro, né? Então, Uhum. ó, sua luz brilhou. Então, eu achei isso muito simbólico, sabe? Assim, você partiu da Uhum. escuridão para a luz, da dificuldade, Sim. da angústia de não estar aparecendo, não estar conseguindo ali resolver aquela situação, para a alegria, né? Da solução. Uhum. Isso aí foi uma simbologia interessante. E outra simbologia interessante é o seguinte: a cor das nossas roupas, né? Você está Sim. vendo aí que nossas não são nada discretas, elas são energia, muita energia, né? É, Verdade. é. Hoje, Uhum. quando eu abri o guarda-roupa, né? Eu olhei Uhum. todas as blusas assim, eu digo, eu vou com essa vermelha aqui, porque ela tem muita energia, é bonita, assim, Uhum. aparece bem no vídeo, né? E Sim. você também está com a roupa vermelha, amarela, com detalhes amarelos, então eu acho que isso não é à toa, não. Isso é mostrando que a sincronia existe. Nós somos todos uma criatura só.
né? Um só espírito, Uhum. né? Eu, ali no meu guarda-roupa, nem lhe conhecia, não tinha nem conversado com você ainda, peguei uma camisa adequada para o nosso encontro de hoje. Você vestiu uma roupa também aí que é assim, na mesma tonalidade da minha, com muita força, muita energia. Uhum. Eu acho que isso não é à toa, não. Isso aí é uma demonstração de unidade. Nós estamos numa sintonia, mesmo sem se conhecer, mesmo sem ter conversado. Por quê? Uhum. Porque existe algo além de nós que pré-existe, né? Que existe antes da gente, que vem antes da gente e decide tudo. Ele decide a roupa que eu venho, a roupa Uhum. que você vem, a cor que você vai aparecer, né? E agora ele mostra tudo junto, diz: olha aí minha obra, fui eu quem fiz. Tá vendo? Muito, é, Que lindo. maravilha. E, Pois é. é, e isso que você fala tem sentido mesmo, porque depois que essas coisas começaram a acontecer, eu também, quando era para encontrar alguém, Uhum. também combinava as coisas assim. A gente nem né, não combinava e chegava combinado. Os dois ficavam combinados. Pois é, como algo que foi Quando na a gente está frente, nessa. né? Isso. E eu também creio nisso, que eu estar falando com você não é nada por acaso, não. Foi Uhum. algo que me conduziu, como me conduziu e me conduz a, depois Uhum. que começou a acontecer essas coisas, Uhum. que me conduz às pessoas que vão me orientando, Uhum. entendeu? Me dando mais um, de dar, é isso, me dando mais, aumentando mais a luz, Uhum. entendeu? É. Olha, você É sabe isso que aí. você falou, você fez uma descrição de você mesmo que me lembrou muito uma estrela, porque você disse, olha, Uhum. dentro de mim tinha um fogo que me consumia, mas ele consumia Sim. ali contigo dentro de mim, né? E, e Uhum. um dia ele aflorou e explodiu numa supernova, né? Sim, A sim. estrela é assim, a estrela Sim. ela tem um combustível, É isso né? mesmo. É. A estrela tem Aham. um combustível dentro Foi isso. dela que fica queimando, queimando, queimando. Até que quando queima tudo Uhum. que tem que queimar dentro dela, ele explode como uma supernova, né? E aí aparece aquela E, exuberância. olha, eu não tinha olhado por esse lado, apesar de que gostar também de ver documentários sobre essas coisas, sobre planetas, sobre eu gosto demais, me atrai também. É. E eu gostei muito dessa comparação. Gostei demais, porque é Pois isso mesmo que eu tinha dentro de mim. Um é. fogo Uhum. queimando que precisava. Que eu também tenho muito algo assim que vai chegando para mim, É. que é também muito da parte indígena, Hum. entendeu? Coisas indígenas Sim. estão chegando Uhum. para mim. Essa origem indígena e negra, né? Misturada. Assim, outra coisa também que aconteceu foi quando eu passei por esse processo, e como eu era muito insegura de mim, depois que eu passei por Uhum. esse processo, eu estou mais segura de mim mesmo e em mim mesma, de mim mesma e em mim Uhum. mesma, mais segura. Então, tudo que eu faço, o amor aumentou, a luz aumentou, então tudo fica maravilhoso. Quando eu estou na Uhum. cozinha fazendo, eu sempre fiz com amor, só que agora o amor aumentou e tudo fica Uhum. muito gostoso, porque eu vou É. fazer e vai dar certo, e eu já É. faço com amor, então não tem como errar. É outra coisa. Eu comecei a ficar mais criativa, eu fiquei mais criativa, mais solta para criar mesmo. Aí comecei a fazer Uhum. umas coisas que, quando eu mostrava, aí o pessoal, foi você que fez isso? Menina, que maravilha! Entendeu? É verdade. Segura de si, né? E assim, Seguro para fazer as coisas, né? sim, sim, e assim, e sabendo que a gente está aqui nesse mundo é para experimentar e errar também. Não é Uhum. só para acertar, não. A gente não só acerta. A gente está aqui para acertar e errar. Então, tendo a certeza disso, que todos nós estamos aqui para isso. Então, é lógico que eu vou, todas as vezes que eu quiser algo, eu vou tentar. Você vai Vou se tentar, é jogar, né? Vai se gostoso. lançar sem medo,
Se acertar, ótimo. Sim. Se errar, tudo bem, Sim. aprende e faz de novo. Eu também sou assim, viu? Eu também Sim. gosto muito disso. Então, porque assim, eu fui criada de uma forma que, não faça isso que é errado, e depois que veio isso tudo, eu aprendi a dizer, não, eu vou tentar, porque o tentar é que deixa a vida gostosa, saborosa. É o tentar, é você se jogar também. Principalmente você sendo mulher, né? Mulher numa sociedade machista, né? A mulher é muito tolhida, né? Aham. Ainda. É. Não deixam que a mulher Uhum. viva toda a sua exuberância feminina, né? E aí Uhum. você, E, né, chega um ponto da sua maturidade que você se lança, né? e outra coisa também, eu digo que minha vida foi, primeiro eu fui adulto, primeiro eu fui idosa e agora eu estou rejuvenescendo, porque primeiro criança eu trabalhei, criança eu Mesmo. trabalhei, tive responsabilidades, porque eu trabalhava para ajudar minha mãe, então eu tive responsabilidade criança ainda, não tive prioridade o estudo, né? E aí fui adulta primeiro, Sim. e depois, aí agora eu quero experimentar tudo que eu não experimentei na minha adolescência, não é? Se Mas isso divertir, nunca é dançar, tarde. cantar. E É verdade. amo É. demais. Amo. E olha, eu posso falar mais um poema que Pode, deve. eu intitulei de Acordar para Sonhar. Aí eu começo Uhum. assim. Interessante. Acordar para Hoje um sonhar. pássaro me acordou. Acordar para sonhar. Porque às vezes a realidade é dura, né? É. Aí veio assim: hoje um pássaro me acordou para viver uma história de amor. Me chamou para voar e junto com ele me alegrar. Maravilhas ele irá me mostrar. Vamos passear juntos nas asas da imaginação, sem ter limites para sonhar. Ah, como é gostoso voar! Nas asas da liberdade encontrei o meu lugar. E o passarinho me disse: vamos sem pressa para voltar desse horizonte profundo, feito azul do mar. Nele iremos mergulhar, nos deixando ao mais profundo tocar, e outros impregnar com esse amor infinito, como as estrelas e o mar. Foi o passarinho que me convidou a olhar esse lado. Uhum. Sim. Muito bonito. As asas, foi nas asas da liberdade que encontrei o meu lugar. Muito bom. Sim, nas asas da liberdade. Não tem asa melhor. É mesmo. Aí, Os pássaros são os seres mais livres, né, que existem, né? Tem uma que eu intitulei de Vulcão em Erupção. Esse vulcão que eu tinha dentro de mim, que me queimava, tinha que Sim. explodir também, né? Como a estrela. Sim, verdade. Mostra pra gente aí essa do vulcão. E não é à toa que eu estou de vermelho, gosto de vermelho. Pois é, eu também estou aqui na cor de Assim, brasa, né? vulcão em erupção. Ele está adormecido, com medo de se soltar, pois não quer outra vez com seu fogo outros queimar. Por isso, segue se contraindo até um dia não mais suportar. Pois quem nasceu para explodir, um dia explodirá. E esse vulcão adormecido, desse jeito irá se libertar das grandes amarras que lhe prende
e suas larvas lhe escorrerá, e seu instinto aflorará. Esse Muito bem. é também o jeito que eu estava me sentindo, Uhum. Estava tolhida, desse né? jeito. Aquela É. energia crescendo dentro de você, contida. Um dia ninguém segura mais, explode, né? Como um vulcão. E Sim, depois dessa poesia aí, nunca mais eu vou olhar um vulcão do mesmo jeito, né? Porque a gente, quando olha um vulcão, há pouco tempo tinha uma ilha aí, né? A ilha nas Canárias, estava o vulcão lá tomando conta de tudo, explodindo, né? De uma forma absurda. E a gente só viu o lado ruim, né? Será que vai ter um tsunami aqui no Brasil? Será que ele vai destruir a ilha, né? E o vulcão não queria saber de nada, só jogando lava para cima, derramando, deixando cair no mar. Quer dizer, é uma coisa bonita isso. É a natureza exuberante, né? Explodindo, né? Aliviando as tensões internas da Terra. Isso é bonito demais. sim. E você, como mulher, como pessoa, como ser humano, passa por isso tudo. Quer dizer, você e o vulcão têm o mesmo processo. Você e a estrela. É a Aham, mesma coisa. aham. Então, Sim, mostra a nossa unidade, mostra que nós não somos apenas um corpo, um ser humano na Terra, a gente é reflexo da exuberância de Deus, né? Deus é isso também, é uhum. essa energia que explode assim e Sim. não tem quem E, e, segure mais. e, e também outro processo que agora me veio, você falando, que você falou assim, a palavra Deus, aí me veio também a lembrança que outro processo também que eu passei, que eu estava dormindo e eu fui acordada, mas eu fiquei deitada e eu, eu senti algo passando sobre mim, só que eu tentava abrir os olhos para ver o que era aquilo. Era algo assim, uma era uma energia mesmo passando sobre mim, aquela coisa bem suave, uma energia bem suave e gostosa. E era tão gostosa assim que eu queria abrir o olho para ver o que era aquilo que estava me rodeando. E eu tentava abrir o olho, mas algo me não sei, eu não conseguia abrir o olho. Eu tentava, mas não era possível abrir os olhos. Mas eu Você tinha conseguia a sentir, eu sensação, né? sentia Você tinha a tudo. sensação que algo estava ali em cima, mas não via, não podia ver. Sim, sim. Sim, que algo tinha ali e aquela era sentir mesmo, a sensação mesmo de uma energia pairando sobre mim e, e me falava de fluidez, de que dessa fonte infinita e e de fluidez e fonte Uhum, infinita. E sim. essa força pairando e eu tentando abrir os olhos. Eu tentava Uhum, a todo custo, porque era muito gostoso, e eu tentava a todo custo abrir os olhos, mas não era possível eu abrir os olhos, uhum. entendeu? Não cheguei a ver nada assim a ter visão nenhuma. Uhum. Era só o sentir. A mesma coisa nos poemas, era só o sentir. Foi uma sensação tão gostosa e prazerosa que eu não consegui esquecer e se fosse novamente possível, é porque não é a gente que escolhe nada, né? É, Acontece. Mas, acontece. É. mas se fosse para acontecer novamente, porque foi uma sensação muito, muito gostosa e muito assim, muito de tranquilidade, sabe, aquela Uhum. energia muito, muito É, gostosa de sentir. A gente não escolhe, né? Não fui eu que é. escolhi, não foi eu que escolhi. A experiência, né? Ela vem independente, ela vem na hora que ela quer. Ela é como o vento, ela é como a Isso. chuva, né? Que quando vem uma chuva grossa, a gente gosta de levar uma chuva, eu gosto de levar chuva, né? Principalmente na região quente onde a gente mora, né?
Em Recife, por exemplo, eu gostava muito de levar chuva. Hoje eu moro em Campina Grande, que é frio, é mais frio aqui. E aqui nem sempre a gente pode levar chuva, mas em Recife eu saía, quanto mais chuva, mas eu gostava de correr na chuva, de andar de bicicleta na chuva. Às vezes eu saía de bicicleta na chuva e ficava embaixo de uma biqueira, assim, de uma árvore, né? Uma árvore grande que formava algumas biqueiras assim. Lá no Parque da Jaqueira, em Recife, não sei se você conhece, tem umas árvores grandes. Eu fui para lá de bicicleta uma vez, estava caindo uma chuva muito forte, e eu fiquei embaixo de uma árvore onde estava caindo uma biqueira, levando aquela chuva. Para mim, aquilo era coisa divina, né? Agora, a gente não escolhe quando vai chover, a gente tem que aproveitar quando chove e ir para debaixo da chuva, né? Mas a gente não tem como. Verdade, é verdade. E nos remete à infância, né? Tomar banho de chuva, sentir os pingos, né, na pele, aqueles pingos gelados, ter essa sensibilidade, né? Ter essa sensibilidade de aproveitar aquele momento e sentir você mesma, você e a chuva, né? Junto. Olha, em janeiro passado, eu fui para uma praia aqui no litoral, né, da Paraíba, e caiu uma chuva na casa que eu estava. A casa que eu estava, eu aluguei uma casa na praia, tinha um quintal grande. Então, quando caiu a chuva, eu e minha esposa resolvemos levar banho de chuva e a gente ficou dançando, aquela dança dos índios, né? O toré, que é uma dança que a gente fica assim, fazendo aquele movimento rítmico, né? Batendo com o pé. Pronto, a gente ficou dançando o toré, na chuva. Foi legal demais, né? De repente, os filhos da gente olharam assim e disseram, endoidaram, os velhos endoidaram mesmo. Mas era a gente dançando na chuva, era bom demais. Eu não tô... Tá me escutando? Tô escutando. Você entrou com outro aparelho, não foi? Foi. Olha aí, abriu. Agora você já é duas, tá vendo? Eu não disse que você não era uma só, você era uma você era multidimensional. Já tem duas de você. Eu comecei conversando, era uma só. Agora estou escutando. Quando eu coloco essa parte escura aqui, aí eu escuto você. Quando eu não coloco, eu não escuto. Mas não tem problema, não. Eu vou deixar assim mesmo, porque isso é simbólico também, certo? Se a gente não escuta as nossas sombras, aí a gente também não vê, não acessa a luz, né? Então eu vou deixar sua luz, sua sombra assim, lado a lado, para que a gente possa continuar escutando. Como você falou aí, eu estava mesmo num processo assim, estava conhecendo, vendo, estava do lado sombra, minha sombra. Agora, olha, seu lado luz está sem som, seu lado sombra é que está falando. E eu estou escutando você porque eu botei a sombra. Se eu tirar a sombra, eu não escuto mais. E você está com um aparelho só, né? Com duas participações ao mesmo tempo. Eu precisei passar primeiro pela sombra. Eu acho que todos nós temos... Tá na escuta, né? Tô escutando. Pode falar. Sim. Eu acho que todos nós precisamos passar pela nossa sombra para chegar na luz. Exato, Pois esse nosso encontro hoje está muito simbólico, sabe? As imagens estão falando muito por nós. Como eu disse no início, né? A questão da cor da nossa roupa, a sombra do início do vídeo, que depois teve que ser iluminado para você aparecer, e agora a sombra voltou, só tá seu som, né? Só está ouvindo o seu áudio, mas a imagem está preta. E eu acho que a gente já falou coisas importantes, né? Não dá para falar tudo. Só tem uma coisa que eu fiquei curioso, né? Para a gente encerrar. Você falou numa data que apareceu para você, 2220. O que será que significa isso? Eu não sei explicar não essa data. Até agora eu não consigo explicar não. Eu ainda fico matutando
com essa data, mas eu creio que se for enigma. algo para... É um enigma ainda, né? Isso, porque assim veio muito claro. Bom, já estamos caminhando para o final mesmo, né, da nossa conversa. Uhum. Aí, até essas falhas técnicas aí todas vão nos ajudar a entender a mensagem que você deixou para a gente hoje. Mas eu pergunto se você quer deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. E enquanto a vida, a esperança. Enquanto a gente está aqui nesse plano, que não é por acaso, tudo tem um sentido. A gente aqui fica perdido, mas está em busca desse sentido, em busca de se reencontrar, de encontrar a gente mesmo, cada um. Uhum. E a gente fica perdido e tem que... E nessa angústia, essa angústia é a procura de nos reencontrar. E que Uhum. nunca é tarde para a gente realizar os sonhos da gente também. E a gente nunca, jamais deixar morrer os nossos sonhos. Essa procura da gente, a gente vive a procura de se encontrar. E o gostoso da vida é isso aí, para a gente nunca desistir e não se deixar também levar por angústias, levar uma vida mais leve, tentar levar uma vida mais leve. É isso aí, e se amar. E se amar porque você se amando é onde você vai refletir esse amor que sai de você e vai refletir nos outros também. Eu Sim. tive um reencontro comigo mesma e em minha luz, né? Estava à procura dessa luz e me reencontrei. Muito obrigada pela Boa. oportunidade, né, de... Eu que agradeço. Obrigado. Fica na paz. Tá bom, uma boa noite também. Boa noite. Ok, pessoal. Então a gente estava conversando aí com Maria Paula Medeiros e é interessante como aconteceram assim muitas sincronias em coisas que a gente acertou, em coisas que a gente errou. Por exemplo, a minha roupa com a roupa dela estava combinando e tudo que ela estava contando tinha a ver com a energia, né, com a energia das cores, da vibração das cores. Então essas cores vibrantes que a gente estava usando foi uma sincronia, né, que ninguém combinou. Então foi uma coisa assim que mostra, né, a unidade que existe entre todas as coisas, mesmo independente da gente estar consciente disso ou não, né? Foi muito interessante. Foi interessante também as falhas técnicas. Algumas delas eu deixei aqui aparecer para vocês, porque houve uma sincronia também no que a gente estava conversando com as próprias falhas. A luz, a sombra, a importância da luz, a importância da sombra, a voz da sombra, né, também tinha que aparecer. Então, tudo isso junto, né, faz um equilíbrio que lembra muito aquelas forças antagônicas daquele símbolo chinês do Yin e do Yang, né, que tem a parte clara com a parte escura. Dentro da parte clara tem um pontinho escuro, dentro da parte escura tem um pontinho claro. E essas duas partes são dinâmicas, elas vivem no equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático, não é parado. Então, o que é sombra vira luz, o que é luz vira sombra, e tudo isso foi simbolizado aqui no nosso vídeo, até pelas falhas técnicas que eu deixei aparecer para que vocês possam perceber essa sincronia. Mas a mensagem de Maria Paula foi linda, de muita luz, de muita energia, deixa para a gente muita mensagem a respeito de quem nós somos, o que nós somos e o potencial que nós temos, uma vez que nós estamos conectados a essa fonte primordial da energia, e nós somos centelhas que
brotam dessa fonte para todos os lados e temos a mesma natureza da fonte primordial. Então, com essas minhas palavras aqui, eu encerro nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês pela atenção, por estarem aqui conosco, nos acompanhando e por enriquecer esse nosso encontro com a presença de vocês. Então, fiquem na paz, todos vocês, onde quer que estejam, em todas as partes desse mundo. Obrigado.